Vamos assim, tranquilizando os nossos corações, cumprimentando os mentores amigos que já estão aqui junto conosco há bastante tempo, em cada um dos nossos lares, aproveitando junto conosco a oportunidade de estudo com André Luiz. Mestre amado Jesus, nós que estamos aqui agradecidos por toda a ajuda que recebemos nessas últimas semanas, durante o desenrolar desse livro, pela proteção, pelo amparo, pela inspiração, pela limpeza que recebemos nos nossos lares e também em nós mesmos. Obrigada, Mestre, por essas lições tão profundas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos defeitos e viver cada vez mais os seus mandamentos. Amém. Então, hoje, a gente começa o último capítulo do livro. O título é Adeus. Parece que foi outro dia que a gente começou, e aí a gente vê que já tem mais de 20 semanas que a gente está estudando junto o terceiro livro de André Luiz. E a gente vê que claramente que tudo é uma fase, né? Seja aqui a gente passa tempo com as pessoas, com familiares, com amigos, no plano espiritual também. Isso não significa, essa lição para a gente é importante, que esse desenlace passa a ser um rompimento. Não é isso. É sempre temporário, porque quando as pessoas se amam e se respeitam de verdade, a separação não existe nem no tempo nem no espaço, né? Então vamos ver aí a conversinha do André Luiz. Primeira coisa, André Luiz, né? Você vê que a gente vê a reação dele de como assim você vai me deixar? Como assim você vai deixar esses trabalhos? Esse apego que a gente também tem, né? Então, como é que o meu filho vai para a faculdade e vai me deixar? Como é que o meu marido vai fazer uma atividade que não seja ficar comigo? Como é que a minha mãe está dando mais atenção para aquela outra pessoa? Então, muitas vezes a gente acaba se sentindo dono das pessoas, né? Esquecendo que cada um de nós tem um trabalho a ser feito, um desenvolvimento a ser feito. Então, a gente está aqui na Terra, para quê? Para que a gente possa se desenvolver ao máximo e como espíritos eternos, assim como as outras pessoas. Então, cada um de nós acaba passando por experiências, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas que é para a gente aprender, crescer. A outra coisa é a gente ver Alexandre falando com uma humildade maravilhosa. A gente que sabe que ele é um benfeitor de alta envergadura, responsável por trabalhos aqui na Terra. Eu preciso aprender outras coisas, né? E também está na hora de vocês, meus aprendizes, a andarem com as suas próprias pernas. A gente tem que aprender a amar a humanidade e não só aquelas pessoas que fazem bem pra gente. Olha só que coisa importante pra gente pensar, né? Porque esse amor à humanidade tá ligado também ao desapego, a gente não ter expectativa, a gente fazer o bem pelo bem, sem esperar retorno, né? E aí, Lísias, interessante, Lísias que foi o grande amigo de André Luiz no primeiro livro, No Nosso Lar, volta e fala, olha, todos os cursos chegam ao fim, apesar da sabedoria ser infinita. Então, olha só, a gente vai continuar aprendendo sempre. Da mesma forma que a gente está numa escola, que a gente vai para uma escola, que a gente passa pelo primário, pelo ginásio, pelo colegial, faculdade, mesmo que a gente termine tudo, aquelas pessoas que têm mais conhecimento, elas alcançam isso por quê? Porque elas não param de estudar nunca. E no plano espiritual também.
esse estudo, de um lado, é no aprendizado da mediunidade, como a gente viu nesse livro tão importante, mas também um aprendizado moral, né? E aí, André Luiz falando um pouco de Alexandre. Interessante a gente ver isso. Ele começar a falar, Alexandre sabia fazer amar. Essa palavra mexeu comigo porque fiquei pensando, será que eu sei? Será que eu sei criar condições, abrir portas para que eu possa ser amada? Eu só vou aprender a amar se eu souber ser amada e vice-versa. Se eu, de alguma forma, me prendo às minhas vontades, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, se eu só quiser entender o amor que o outro vai me dar de acordo com o que eu quero, talvez eu não seja ser amado, porque a linguagem do amor é diferente. Então, o amor, na minha linguagem, pode ser um abraço, para outra pessoa pode ser uma conversa, para uma pessoa pode ser um presente, para outra pessoa pode ser o ficar junto em silêncio, ou trabalhar, trazer dinheiro para casa. Então, nesse caso, a gente vê Alexandre aberto, aceitando o que cada um deles tinha para dar. A gente vê aí vários aprendizes que estavam lá se despedindo de Alexandre e com certeza diferentes, assim como nós, né? Todos nós que estamos aqui nessa reunião temos características diferentes, expectativas diferentes. Mas um divisor comum que existia aí é que todo mundo amava Alexandre, porque ele sabia amar, se deixar amar. E aí ele continua, falando da superioridade moral, sem arrogância, sem humildade, sem ser servo, porque a gente viu que muitas vezes, quando ele precisava dar o recado, impor o limite, falar não, ele falava. Com amor. Ele orientava, não só ensinava. Ele sabia aceitar a cooperação de todos aqueles que estavam trabalhando com ele. Olha só que coisa linda essa também, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas, seja num centro espírita, seja no nosso trabalho, seja em casa, querendo ajudar com alguma coisa, mas a gente só colocando defeito, reclamando, né? E aí a gente fica pensando, um espírito elevado como o Alexandre, com certeza as ajudinhas que ele estava recebendo dos aprendizes dele eram muito incipientes, imaturas, imperfeitas. No entanto, ele aceitava essa colaboração singela. Por quê? Porque toda ajuda é ajuda, mas também porque todo mundo tem que começar de um começo e ninguém nasce sabendo. Então, esses aprendizes precisavam ter a chance de fazer. Talvez não fazer perfeito como ele faria, mas começar a servir, né? Como a gente viu com André Luiz. E aí, Alexandre chega. A gente vê o pensamento dele, a elevação dele, se colocando acima daquele semidrama, o que podia ter acontecido de reclamação, choradeira, fofoca, nada disso acontece, né? Ele se mantém em prece. No começo, a prece é feita o quê? Através dessa orientação, da escolha das palavras, da escolha dos sentimentos. E ele fala, a gente precisa controlar as emoções. Faz parte do nosso aprendizado. Vocês não podem colocar em mim a expectativa e me amar mais do que vocês amam a Jesus. Nós estamos todos servindo a Jesus. Ele é o nosso intermediário para o Pai. E se vocês estão aprendendo, eu também preciso aprender. Mas isso não vai separar a nossa humildade, né? Então, você vê que muitas vezes a gente aprende um pouco e fala assim, não, eu já li o livro dos Espíritos, eu não preciso ler de novo. Eu já li a coleção André Luiz e não preciso saber mais, eu já sei tudo de André Luiz.
a gente vê a humildade desse benfeitor, né? De entender que ele ainda tinha espaço para melhorar, para quê? Para poder servir mais. Então não é o melhorar para se sentir superior aos outros, mas para poder servir melhor. E também ele termina falando que é a hora desses discípulos começarem a semear também. E para isso o mestre precisa se afastar. E a gente vê isso muito claro com os filhos. Porque se a gente quer fazer tudo para os nossos filhos, eles não vão aprender. Eles não vão aprender a lição de casa se a gente fizer a lição por eles. Eles não vão aprender a arrumar o quarto se a gente ficar arrumando para eles. Eles não vão aprender a arrumar a mala se a gente ficar fazendo isso. Da mesma forma, é esse mestre aí, como a gente vê o Alexandre, dando a oportunidade de que os aprendizes tenham a experiência e cresçam com a experiência, né? E aí, pela mensagem moral, pelo poder moral, pela força do exemplo, o padrão dos aprendizes muda. Então a gente pode fazer isso no nosso lar também. Se a gente colocar o nosso equilíbrio no equilíbrio do outro, se quando o outro reclama, eu reclamo junto, se quando o outro briga, eu brigo junto, a gente vai fazer a bola de neve ficar maior, né? Mas se a hora que vem aquele sentimento ruim, se eu conseguir bloquear aquilo e sair fora do problema e equilibrar o meu comportamento, as minhas palavras, eu não vou estar só me ajudando, porque eu não vou estar caindo, né, naquele enrosco, naquela armadilha, mas eu também vou estar ajudando aqueles que estão do meu lado. E a gente vê isso muito fácil com os nossos filhos. O filho cai, se a mãe fica, ai meu Deus, caiu, ai, o que aconteceu? A criança fica mais nervosa. Aqueles pais em que a criança cai e a mãe vai lá, vamos, levanta, tá tudo bem, machucou, vamos passar um remedinho, vai brincar de novo, a criança vai muito mais rápido. Então é a gente colocando o equilíbrio, né, na receita que a gente está ao redor. E tantos exemplos bons que a gente sabe, que a gente vive todo dia. Me veio agora também a de vacina, né? De também como a reação dos nossos filhos vai ser proporcional à relação que a gente tem com aquele fato. Eu conheço gente que tem medo de dirigir, porque os pais têm medo de dirigir. Eu conheço gente que tem medo de médico, por quê? Porque os pais tinham medo de médico. Então, qual é o ensinamento que a gente está passando através do nosso exemplo dentro do nosso lar para aquelas pessoas que convivem com a gente, né? E para encerrar esse livro lindo, eu queria que a gente avaliasse o que esse livro mudou o nosso, esse livro mudou o nosso comportamento. A gente começou a estudar em julho. De julho para cá, mudou alguma coisa? O que foi que eu aprendi nesse livro? Não foi o que eu li, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu fiz para conseguir ficar estudando durante essas 20 semanas? Porque quando a gente começou, o número de pessoas era muito maior. É verdade que tem muita gente que acaba não podendo participar do nosso estudo ao vivo, mas depois escuta a gravação. Mas de alguma forma, mesmo que eu tenha escutado a gravação, o que dentro de mim eu fiz para conseguir ter essa disciplina, né? Porque essa disciplina vai me ajudar, não só no próximo livro, mas em qualquer outra coisa, né? O entender o que aquilo é importante, o priorizar, o mudar a minha rotina para adaptar, para achar tempo, né? Para aquilo que eu sei que é importante. E outra coisa que eu queria sugerir, que normalmente a gente faz isso no lado
profissional é que quando a gente quer que alguma coisa aconteça, né? Então a gente tem o desejo, né? Tem a vontade, a gente coloca faz um plano e coloca aquela vontade em ação, né? Executa aquele plano. Então eu acho que é uma oportunidade boa para a gente pensar o que eu vou trabalhar em mim por causa desse livro. E botar essas 3 coisas. E talvez não sejam 3, talvez eu escolha só uma. Alguma coisa que seja atingível. E definir o que é que eu quero. Qual é o objetivo de eu estar fazendo aquilo. Quanto tempo eu quero trabalhar naquilo para atingir aquele objetivo. Eu estou falando de uma semana, de um mês, de um ano. E colocar aquela meta na minha frente, né? Para que a gente consiga colocar em ação isso que a gente aprendeu com o André Luiz. Quando a gente começou a estudar esse livro, na introdução, a mensagem que Emmanuel passa para a gente foi a consciência de que a gente morre e não muda. Que o espírito não é uma coisa vaga, que a gente molda o nosso perispírito no plano espiritual de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente pensa. Que as pessoas que a gente ama, que as pessoas que a gente odeia, a gente continua encontrando no outro lado, ou nessa vida mesmo. Que existem reencontros de passado dentro do nosso vínculo familiar. Que a gente veio para cá com essas pessoas para resolver problemas, para sair melhor do que a gente entrou, para aprender a amar. E é claro, nos 20 capítulos a gente viu a importância da qualidade do pensamento e o quanto que o pensamento influi não só na minha saúde espiritual, mas na minha saúde física e no ambiente que eu estou vivendo. Né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, para a gente refletir na mensagem do livro, o que foi que a gente aprendeu, o que foi que mexeu mais com a gente, durante essas semanas, antes da gente passar pro próximo livro, que a gente vai ver que o André Luiz, de aprendiz, passa a trabalhar, né? Então ele passou aí o primeiro livro como doente, né, em recuperação. O segundo e o terceiro livro ele começa como aprendiz. E agora o quarto ele vai começar a colocar os ensinamentos que ele teve em ação, né? E é isso. Quem quer comentar um pouquinho as impressões? Eu queria comentar, Ana, assim, no geral, na questão do que significa... Nossa, nesse livro me ensinou tanto. Me ensinou sobre a gravidez. Eu ainda não tinha lido nenhum livro que falasse sobre o processo gestacional que acontece. Me falou sobre humildade. Me tocou, né? Sobre humildade, me tocou sobre o trabalho árduo. Em cada livro de André Luiz, você só vê o trabalho aumentando. O trabalho que os espíritos têm, as organizações, as grandes organizações que são feitas só com o intuito de nos ajudar e a gente, às vezes, por cabeça dura, por indisciplina, continuando a dar mais trabalho, sem conseguir sentir, sem conseguir perceber todo o trabalho que tem sido feito à nossa volta. Também uma lição super importante foi o perdão, a questão do perdão, né? Quando ele fala de que a gente tem que perdoar o que a gente leva, como você acabou de falar, que a gente não muda, a gente quando desencarna é a mesma pessoa. Então, mas o bem que o perdão faz para a gente não levar mais problemas para o outro lado, não é? Para não alimentar algo que vai virar uma bola de neve em certo ponto. Esse livro, acho que como cada livro, mas eu acredito que realmente dá para entender porque nesse livro André começa a trabalhar, porque eu acredito que até agora esse livro foi um dos mais intensos dessa coleção que a gente vem estudando, né? Com as lições mais fortes, assim, mais preparadas, sabe? Mais preparadas, não, mais vívidas, assim, de uma forma mais bem na cara mesmo.
para a gente. Obrigada, Thaís. Quem mais quer comentar? Cris, acho que você estava falando, eu vou tirar você do mute. Você está me escutando? Agora tô. Tá? Tô sim. Ah, tá. Bom, claro, realmente é um dos livros também que eu mais gosto da coleção do André Luiz. E o capítulo do vampirismo, não dessa vez, mas da primeira vez que eu li, mexeu muito, muito comigo e me fez mudar alguns hábitos que eu tinha. O capítulo da reencarnação, que eu acho que, pelo menos na minha percepção, assim, de todos os livros da coleção do André Luiz, é o que, assim, entra, assim, mais em detalhe do que a gente tem condição de captar, né, daquele processo da reencarnação, os dois, né, do Segismundo e a outra e tudo. E várias, né, outras que toda vez que a gente lê é um aprendizado e é como se estivesse lendo um livro novo. Assim, eu estou lendo de novo os livros e assim, parece que eu nunca li esse livro, porque é sempre, né, muitas lições e muito para aprender. Mas em geral, esse estudo que a gente faz aqui, para mim, é uma dos alimentos espiritual que eu tenho na minha semana. Que são vários, né? É o Evangelho, esse estudo da quarta, é uma leitura que eu faço. Então, assim, acho que até uma coisa que a gente aprende é o esforço e repetição, e repetindo, né? Sempre, né, para a gente conseguir, igual durante a semana, é como se fosse ali aquele alimento espiritual para eu continuar e para estar relembrando de como a gente tem que mudar, né, os nossos hábitos para que a gente continue, né, nesse progresso espiritual, né. É isso aí. Obrigada, Cris. Eu também sinto isso, que a quarta-feira é uma ponte, como se estivesse recarregando as energias. Na quarta-feira sempre acontece alguma coisa aqui do meu lado. E aí eu lembro, é quarta-feira, é por isso. Mas de alguma forma, depois que a gente termina o estudo, é como se eu tivesse tomado um banho de energia. Eu sempre saio muito melhor do que eu entrei. Mais algum comentário? Eu gostaria só de, assim, convidar todos nós para que a gente possa pensar um pouquinho. O que faz com que a gente goste de estar estudando juntos? O que acontece na nossa mente, no nosso coração, quando a gente está pensando no estudo, quando a gente está lendo o capítulo? Porque quando a gente pega essa coisa grande que está no livro e divide em partes pequenas, onde a gente possa assimilar no nosso cotidiano, nós vamos ter um resultado mais importante. Então, ao invés de deixar o roldão do nosso dia ou da nossa semana nos levar, aquela coisa pequena que nos faz feliz começa a bater mais forte em nós. E aí a gente começa a ficar mais presente. A gente começa a pegar os exemplos que estão nos livros e às vezes no trânsito, no trabalho, na família, a gente começa a perceber isso. Olha só, uma oportunidade de usar isso, de usar aquilo, de ver a reencarnação, de ver o vampirismo, de ver como que as pessoas agem. E uma coisa interessante, né? Como que o André Luiz está presente, porque a forma como ele descreve o que está acontecendo, ele está contemplando, mas ao mesmo tempo ele está deixando sentir o que está acontecendo. Então que nós possamos, além de ler, de discutir, que nós possamos sentir as lições, as oportunidades, as ideias, para que a gente possa
ter mais elementos para a nossa reforma interior, né? É isso aí que é a lenha que vai fazer com que a nossa lareira no Natal e todos os dias vai ficar assim aquecida, vai ficar maravilhosa, iluminar a nossa casa interna e também a nossa casa externa, né? É isso. Interessante você falar isso, né? Hoje, agora a gente está entrando no mês de dezembro, né? Que os católicos chamam do Advento, né? E, e refletir o que é o Natal, né? Os símbolos que a gente usa para o Natal, as revelações que foram feitas antes da chegada de Jesus por João Batista, avisando que o Consolador ia chegar, né? Depois pensar por que a gente dá presente, por que a gente coloca a luz na nossa casa, acende luzinha, enfeita a casa, coloca a casa como se estivesse em festa. E a gente conta cada dia até o Natal chegar, né? Se a gente for pensar na luz, eu coloco luzinha na minha casa e me dá aquela impressão como se Jesus está chegando, né? São as estrelinhas mostrando que Jesus está chegando. Os presentes. A gente não pode dar um presente material para Jesus, mas o presente é uma forma da gente mostrar que a gente ama as pessoas que estão do nosso lado. A gente sabe que não é a única forma. Existem formas talvez ainda mais importantes do que dar coisas materiais, como respeito, silêncio, perdão. Mas a gente dá o presente para quê? Para mostrar o nosso amor, o nosso carinho por aqueles que convivem conosco. Normalmente no mês de dezembro, o coração da gente se abre a fazer mais caridade e a gente ajuda instituições, a gente dá roupa, a gente coleta comida. Assim como Jesus fez, de ajudar aqueles que precisavam mais do que nós, do que ele, né? O ideal seria a gente fazer isso o ano inteiro, não só em dezembro. Mas que bom que muitos de nós fazemos em dezembro. E a gente lembrar aí que mesmo Jesus esteve com a gente durante pouco tempo na Terra. Ele não precisava ter vindo, porque espírito de luz tão evoluído, ele não precisava mais reencarnar. Ele é o governador planetário. E só começou de verdade o trabalho dele aos 30 anos. Então, durante todas essas mensagens que ele deixou, todas as lições, os exemplos que estão aí vivos depois de 2000 anos, foram construídos ao longo de 3 anos. E a hora que a gente reflete isso, né? Pensando em nós, fazendo os estudos aí de André Luiz, imagina se a gente conseguisse mudar tudo que a gente precisa mudar em 3 anos. E aí, deixar essa memória boa no coração das pessoas que nos rodeiam, né? Ao longo de 2000 anos. Para a gente aproveitar aí esse momento, essa oportunidade que a gente está tendo, simbolicamente terminando esse livro na última semana de novembro, aí caminhando para o Natal, que a gente possa refletir no nosso papel como aprendizes de André Luiz, trabalhadores da Seara de Jesus. O que a gente está fazendo de bom, né? Como a gente está transformando os nossos defeitos em qualidades e ajudando aqueles que precisam mais do que nós, né? Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar.
Tá bom, eu queria agradecer nesse instante, então, a equipe, os mentores que estiveram conosco ao longo de todas essas semanas. Nosso desejo sincero de gratidão a André Luiz, esse nosso repórter do plano espiritual, do além-túmulo, que de uma forma tão viva retrata tudo aquilo que ele aprende e divide conosco, com tanta humildade, com tanta clareza. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos invisíveis que não somente nós, mas os nossos familiares têm recebido durante essas semanas, o nosso lar. Nós sabemos que a proteção, a visita desses benfeitores funciona. Uma faxina espiritual, uma proteção intensa, uma recarga de energias, como a gente já viu nos capítulos que falavam de doutrinação, de desobsessão. Obrigada, Mestre, por termos o Espiritismo ao nosso alcance, essa biblioteca disponível na internet. A gente só precisa estender o braço, seja para ler, seja para ouvir os livros. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir continuar a trilhar o caminho do bem, trabalhando o nosso esforço próprio, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Que nós consigamos assim, Senhor, como Alexandre, nos fazer amar por aqueles que convivem conosco, dentro e fora da nossa casa. Que nós saibamos servir, Senhor, com humildade, com paz. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar a cooperação de todos aqueles que nos rodeiam. Essa cooperação que pode muitas vezes chegar como uma coisa agradável e outras não. Senhor, somos servos do Teu amor, engatinhando nessa trilha da evolução. Que nós possamos continuar juntos no livro aí que começaremos em janeiro, aprendendo mais uma vez com André Luiz, a desvendar os segredos do além-túmulo, da mediunidade, dos pensamentos que a gente cria e principalmente das escolhas que a gente faz. E assim, profundamente agradecidos, nós damos por encerrado o estudo do livro. Graças a Deus.